Olá, grato por ter escolhido esse vídeo para assistir. Sabemos que o arrebatamento está iminente e é o próximo passo nas etapas escatológicas, como mostro em diversos vídeos aqui de meu canal. Inicialmente, Jesus fala do arrebatamento. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, Jesus já avisou que iria preparar um lugar para morarmos com ele, e que voltaria para nos buscar para morar lá. E o apóstolo Paulo fala dos dois principais textos que falam do arrebatamento, os mais clássicos. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, aqui no sentido de morrer fisicamente, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Mas você sabe quem será arrebatado? Dá para saber isso? Inicialmente, vamos fazer um recorrido pela Bíblia para ter ideia de quem seriam os arrebatados. Quem são as pessoas que passaram pela experiência do arrebatamento? Em primeiro lugar, temos o exemplo de Enoque. Sua história é contada de forma bem curta na Bíblia. Ele é mencionado na genealogia de Adão a Noé, em Gênesis. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ou então, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então aqui temos a primeira dica. Enoque andou com Deus, tinha fé e agradou a Deus. Existem diversos Enoques na Bíblia, mas aqui está se referindo ao pai de Matusalém, o bisavô de Noé. E mais, o livro de Judas ainda diz que Enoque era um profeta do Apocalipse. Falando de homens ímpios que haviam se infiltrado na igreja, ele diz: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então, o primeiro arrebatado andava com Deus e era um profeta. Outro exemplo de arrebatamento foi Elias. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, Elias e Eliseu, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Sua história pode ser vista de 1 Reis 17 a 2 Reis 2. Ele também foi um grande profeta. Orou para que não chovesse, e depois de 3 anos e meio de seca, orou novamente e choveu. Também multiplicou farinha e azeite de uma viúva, ressuscitou o filho da viúva, fez cair fogo do céu para queimar um holocausto, e depois para matar soldados, dividiu as águas do rio Jordão e passou em seco, foi alimentado por corvos, depois foi alimentado por um anjo, profetizou muitas mortes de reis, como Acabe, Jezabel, Acasias, Jorão, e posteriormente Elias apareceu na transfiguração de Jesus, junto com Moisés. Talvez tenha sido o profeta mais poderoso de Israel. Mas outras pessoas também passaram pela experiência de arrebatamento. Uma delas foi Paulo, conforme mencionado em 2 Coríntios. Conheço um homem em Cristo
que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Ou seja, fica claro que Paulo é esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Então ele escreveu boa parte do Novo Testamento, inspirado por Deus. Outra pessoa foi o apóstolo João. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. A partir do que João viu no céu, ele escreveu o livro de Apocalipse. Vimos então 2 profetas no Antigo Testamento que foram arrebatados, Enoque e Elias, e 2 apóstolos no Novo Testamento que passaram pela experiência do arrebatamento, Paulo e João. Mas e nós? O que aprendemos com as lições deles? Ambos andaram nos caminhos e orientações de Deus. E Paulo e João usaram o conhecimento que receberam a partir de sua experiência de arrebatamento para escrever livros contendo muitos ensinamentos. Mas João, recebendo a orientação de Jesus para escrever cartas às 7 igrejas da região da atual Turquia, que existiam na época, também aponta pontos fortes e outros a serem melhorados para cada uma dessas igrejas. Em especial para a igreja da Filadélfia, que é considerada a igreja que será arrebatada, ele escreve: Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Assim, os crentes da igreja de Filadélfia guardaram a palavra de Deus, perseveraram nos caminhos de Deus, não negaram o seu nome e assim se tornaram vencedores. A Bíblia mostra que os vencedores são aqueles que conseguiram superar os desafios da vida e assim chegaram ao destino final, que é o reino de Deus, aqui representado pelo arrebatamento. Da mesma forma que em uma corrida de maratona, os vencedores são aqueles que possuem o direito de ir ao pódio para receber suas recompensas. Esse pódio é o tribunal de Cristo, para onde os vencedores irão imediatamente após o arrebatamento, e para receberem seus galardões ou recompensas por suas obras realizadas na terra. A salvação é pela fé, mas as obras trazem as recompensas ou coroas como premiação. Mas podemos aprender com as recomendações dadas às outras igrejas e colocar em prática em nossa vida. Para a igreja de Éfeso, que realizava obras, perseverava e não tolerava homens maus e enganadores, diz: Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, a igreja tinha obras, mas havia abandonado o primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, diz: Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Era um recado para a igreja que iria passar por perseguições momentâneas, mas para permanecerem fiéis. Para a igreja de Pérgamo, ele escreve: No entanto,
Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqui, a recomendação era para que se livrassem das pessoas que os faziam cair, especialmente com relação à imoralidade sexual. Praticamente a mesma recomendação foi feita para a igreja de Tiatira. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Novamente, aqui também é dito para não caírem na imoralidade sexual, não comerem alimentos sacrificados a ídolos e continuarem com amor, fé, serviço e perseverança. E para a igreja de Sardes, ele escreve: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. A igreja de Sardes até fazia suas obras, mas não eram agradáveis a Deus. E finalmente, para a igreja de Laodiceia, ele escreve: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Essa é a igreja atual, rica e que pensa que tem tudo, e quer agradar a todos. A igreja do politicamente correto, de pessoas que estão em cima do muro, estão mornos espiritualmente. O famoso não cheira nem fede. Fazendo então um apanhado das recomendações dessas igrejas. A primeira coisa é perceber que não estão bem, que as obras não estão boas, que toleram maus elementos na igreja e que devem se arrepender disso tudo. Um arrependimento genuíno, uma mudança de coração é necessária, deixando para trás as paixões do mundo, o amor a coisas dessa vida. Depois, guardar a palavra, os ensinamentos de Deus, ler e pôr em prática os ensinamentos e ordenanças da Bíblia, perseverar, ter fé em Deus, procurar a Deus. Tito resume bem isto: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensinou a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, temos que nos separar das coisas deste mundo, como escrito por João. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nitidamente, o texto diz que Deus nos conclama a não amarmos o mundo e nem o que nele há, para não sermos controlados pelo sistema mundano, pois este é regido por Satanás,
o príncipe deste mundo. Tiago ainda dá mais ênfase nisso. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Se agirmos conforme esses textos, Deus nos livrará da ira que virá. E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo passará por 7 anos de grande tribulação na terra, com os juízos de Deus sendo derramados aos ímpios e aos cristãos mornos. Considerando que apenas uma das 7 igrejas do Apocalipse será arrebatada, podemos estimar que somente 1/7 dos chamados cristãos o serão, ou seja, menos de 15%. E Deus sempre está nos alertando para isso, sempre dando oportunidades de nos converter e seguir em seus caminhos e ensinamentos, sobretudo andando conforme a sua palavra. A Bíblia diz que somente os vencedores serão arrebatados, não todos os que se dizem cristãos. Guarde a palavra de Deus, seja fiel e perseverante. Busque a Deus de coração, que Ele se lembrará de você, para que não passe pela ira que virá, para provar aos que o rejeitaram ou estão em cima do muro, os crentes mornos. Uma boa dica para uma reflexão pessoal é avaliar se você está satisfeito com o que está acontecendo neste mundo, se está bem engajado nele, ou se não se conforma com o que está acontecendo e deseja se separar dele. Lembrando que santo significa separado. Quanto mais santificados, mais separados deste mundo deveríamos estar, e não nos conformando com este século, conforme diz Paulo em Romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto resume bem tudo o que foi mostrado aqui. Faça uma análise de sua vida, de suas ações, e busque a Deus de coração, com mudança de atitude a partir de agora, para que não seja deixado para trás. Espero que você coloque em prática essas recomendações. E até o próximo vídeo.